Oi, turma! Espero que todos vocês estejam muito bem, estejam se cuidando e que todos estejam com saúde. Como eu informei na agenda no vídeo anterior, esta semana nós não vamos ter um encontro de aula síncrona. Nossa atividade vai ser exatamente vocês assistirem esse vídeo, que eu vou estar gravando aqui, sobre a temática de hoje, que são as abordagens críticas da educação física. Nós vamos dar início a essa temática para que a gente possa fazer essa transição entre as abordagens tradicionais que nós vimos até então e as abordagens críticas. Essas abordagens buscam principalmente potencializar o ensino numa perspectiva transformadora, potencializando a autonomia dos estudantes, a capacidade de crítica, de reflexão. Estas são as características principais das abordagens críticas, em contraposição às abordagens tradicionais, que têm uma visão mais diretiva de uma educação física pautada na repetição, na formatação de gestos, de parâmetros motores, técnicos, né, que visa fazer com que o aluno apenas reproduza gestos estereotipados, né, da área, sem uma reflexão, sem uma capacidade de analisar, refletir, criticar, comparar, como as abordagens críticas potencializam. Como é que surgem, né? Em que cenário surgem as abordagens críticas da educação física? Na verdade, as abordagens críticas, elas surgem como contraposição a essa perspectiva mais tradicional, pautada na aptidão física. E aí, em contraposição, se cria uma perspectiva voltada para a cultura corporal de movimento. Nesse cenário, o que é que a gente tinha? A gente tinha uma educação física reprodutivista, com ênfase principalmente no ensino dos esportes e nas habilidades motoras, com ênfase na avaliação, né, nas aulas, como a gente já pode ver aí nessa imagem, na qual o professor está fazendo um teste de flexibilidade, e principalmente na perspectiva também recreativa, do jogo, né, no fazer pelo fazer. Então, no final da década de 90, alguns professores começam a pensar em perspectivas mais críticas, que, conforme Surá Darido, foi chamado um movimento renovador. Então, foi a partir daí que se começou a pensar em novas possibilidades para o ensino. E aí, o que é que a gente tinha? Né? A gente coloca a educação física hoje, mas é tentando fazer uma comparação com o que se tinha à época. A gente tinha uma prática reprodutora, pautada na aptidão física e no esporte, né, visando aí o tecnicismo e uma perspectiva acrítica, descontextualizada, que promovia muitas vezes a evasão escolar, no sentido de que nem todos os alunos têm essa aderência ao esporte e a ausência de significado para o aluno. Então, foram essas características que fizeram, então, surgir as possibilidades para o diálogo de uma perspectiva mais crítica. E aí a gente se pergunta, né? Por que pensar em perspectivas críticas para a educação física? Para que pensar essas possibilidades e perspectivas críticas? E como pensar? Então, para isso, vários autores foram começando a sistematizar diferentes abordagens que viessem a dar possibilidades para que o professor de educação física pudesse implementar na prática as abordagens críticas. Tá? O que isso implica? Assim, o que implica essa mudança de uma perspectiva tradicional para uma perspectiva crítica e transformadora? O primeiro é a reflexão permanente sobre a própria praxis pedagógica que o professor passa a ter que fazer. Ou seja, ele passa a repensar, revisitar e rever a própria prática pedagógica. E passa a ter uma compreensão do ensino da educação física para além da transmissão de técnicas e habilidades motoras. Ou seja, outros elementos da cultura corporal de movimento
proposta principalmente pelo coletivo de autores, que foi um livro que buscou sistematizar, né, as principais ideias de uma perspectiva crítica, que é chamada aí a abordagem crítico superadora, né? Essa foi uma das primeiras abordagens críticas que a gente viu e que eu disponibilizei no SIGA o PDF desse livro, para que vocês possam ler. Ele é uma referência na área, né, um clássico da área da educação física e deve ser lido por vocês, né? Então, uma outra implicação que isso trouxe foi duvidar dos próprios métodos utilizados até então, pautados principalmente na referência que tinha o que essas propostas trazem também, né? Principalmente uma luta pela igualdade de oportunidade do ensino, favorecer que todos os alunos tenham acesso às aulas de educação física e acesso a boas aulas de educação física. E aí eu vou mostrar aqui para vocês as principais propostas críticas que a gente tem na atualidade. A gente tem a proposta crítico-superadora, pautada principalmente numa concepção marxista. A gente tem a abordagem crítico-emancipatória, pautada na teoria dialógica da ação do Habermas. A gente tem as aulas abertas à experimentação, que buscam aí a subjetivação do ensino, traz alguns princípios da proposta de Paulo Freire. Nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que embora eu não considere uma abordagem totalmente crítica, né, na verdade eu não considero os parâmetros curriculares uma abordagem, mas eu estou falando aqui a partir de perspectiva de autores e pesquisadores da área, principalmente como a Soraya Darido, que traz os parâmetros curriculares como uma abordagem crítica. E essa abordagem ela se pauta fundamentalmente na formação para a cidadania. E a gente tem também a pedagogia da cultura corporal, do Marcos Garcia Neira, que se ampara nos estudos culturais. Então essas são as 5 principais abordagens críticas. Existem outras, como a gente já viu em outros momentos da disciplina, mas a gente vai tratar principalmente dessas abordagens. Bom, o que indicam essas propostas? O primeiro aspecto é que essas propostas indicam a escola como espaço de luta para promover o processo de conscientização das classes populares, visando a superação do modo de produção capitalista. Nem todas as abordagens têm como amparo a perspectiva marxista, né, de crítica ao modelo de produção capitalista, mas todas elas buscam e evidenciam processos de transformação. Fazem uma crítica, a crítica, né, a perspectiva transformadora como papel fundamental da educação física escolar e fazem também a crítica ao esporte de rendimento. O respeito à individualidade do aluno como ponto de partida para as reflexões didáticas, ou seja, é preciso pensar não numa aula como a gente tinha lá, né, numa perspectiva tradicional, de que todos os alunos fazem a mesma atividade no mesmo tempo e no mesmo ritmo. Então, as abordagens críticas, elas evidenciam esse respeito à individualidade do aluno como ponto de partida, pensando que cada aluno tem a sua história, cada aluno tem a sua inserção nas práticas corporais de modo diferenciado. Tá? Outros aspectos que indicam as propostas críticas. Formas não diretivas de ensino são prioridade, né? Ou seja, enquanto a gente tinha abordagem desenvolvimentista, que o professor conduz a aula, diz o passo a passo, que o aluno faz primeiro, o que faz depois, o que faz em seguida. As abordagens críticas, elas têm uma aula bem menos diretiva e com uma perspectiva mais problematizadora. Ou seja, os alunos, eles passam a ter uma inserção ativa no momento da aula, de propor, opinar, refletir, analisar, criticar.
Ou seja, então essas aulas são centradas prioritariamente nos interesses dos alunos, mas isso não quer dizer que o professor não planeja a aula. Ao contrário, ele tem um trabalho ainda maior em conhecer a realidade dos alunos, em contextualizar a aula. E quando a gente fala centrado nesses interesses, não é somente naquilo que o aluno quer, mas ele respeita, né, o conhecimento da localidade do aluno, a regionalidade, para colocar esses conteúdos de forma que eles tenham significado para aquela realidade. E a via principal do ensino é por meio da problematização e não da diretividade. O professor ele traz o conteúdo de tal modo que ele busca promover a problematização, ou seja, um ensino pautado no questionamento, né, em trazer questões para que os alunos possam resolver de forma colaborativa. Formas de ensino por descoberta, que aí tem muita relação, né, com o ensino por meio da problematização. O professor questiona como é que a gente pode organizar esse jogo de modo que a gente possa se organizar em grupo, como é que a gente pode resolver esse problema, né, no momento da aula. Um outro aspecto é vivenciar, analisar, discutir, ressignificar e ampliar os saberes relativos à cultura corporal. Então vejam que, para além de praticar, né, de vivenciar na aula, o aluno discute, o aluno ressignifica o que ele já conhece sobre aquela temática, ele analisa, né, ele percebe como é que aquele conteúdo que ele vivencia ali na escola, ele pode ser utilizado no cotidiano da vida dele. E tem uma formação crítica e reflexiva sobre a cultura cultural em detrimento, né, do que a gente tinha nas abordagens tradicionais, que era a prática e a vivência na aptidão física para a performance. O que indicam as propostas? A inclusão de conteúdos diversificados, para além do esporte, ou seja, são incluídos os jogos, as danças, as lutas, as ginásticas e, como a Base Nacional hoje propõe, né, as práticas corporais de aventura, fazendo com que o aluno compreenda essas diferentes práticas corporais. Um outro aspecto é o ensino significativo, que a gente já falou, né? Ou seja, se eu vou trabalhar, por exemplo, a capoeira precisa ser algo significativo para aquele coletivo de alunos. Ou seja, como é que eu torno o ensino da capoeira significativo? Resgatando a sua história, trazendo pessoas da comunidade que possam falar um pouco sobre a capoeira, demonstrando historicamente como é que a capoeira foi se constituindo, não é, como prática corporal. Um outro aspecto que indicam essas propostas críticas: desenvolver e estimular a autonomia dos estudantes nos diferentes momentos da aula. O momento da aula, por exemplo, ele começa com a contextualização, perguntando o que os alunos já sabem sobre aquela temática. Se eu vou ensinar o basquete, por exemplo, vocês sabem o que é o basquete? Como é que o basquete se desenvolveu? Aqui na comunidade a gente joga o basquete? Né? Qual é o basquete que vocês jogam? Como é o basquete de rua? Que regras ele tem? Então, ele parte do senso comum para ampliar esse conhecimento do aluno, até chegar no basquete tal como ele é jogado, tanto no Brasil como fora do Brasil também, né? A gente tem aí a Liga, a NBA, que muitos alunos também conhecem, que isso também pode ser trazido como forma de discussão para a aula, né? A questão dos altos salários, a questão da inserção dos negros no esporte. Então, as abordagens críticas, elas buscam fazer essa interface com os diferentes elementos da sociedade, né? As diferentes problemáticas que estão inseridas no contexto social. A questão das desigualdades, a questão dos negros, né? A própria questão também das diferenças de inserção nas práticas corporais, né? Porque algumas pessoas têm acesso às academias e outras não, e por aí vai. Um outro aspecto que indica é o respeito à subjetividade, ou seja, quando eu trabalho com o ensino pela problematização, né, eu tenho que respeitar que cada um de nós elabora o conhecimento de modo diferente.
E para isso, para que a gente possa respeitar a subjetividade dos alunos, o ensino tem que privilegiar o diálogo, a construção coletiva, o ensino contextualizado e, de certo modo, atrelado a cada turma. Cada turma é uma turma, por isso que é tão difícil colocar em prática também as abordagens críticas, porque elas requerem, por parte do professor, um tempo de estudo, um tempo de preparação, e isso não é feito de forma de uma forma rápida, né? A gente não sai da graduação e automaticamente se insere na escola já como um profissional, um professor que vai implementar as propostas críticas. Isso demora um certo tempo até você conhecer a realidade, se adaptar à realidade e àquele contexto. Mas cada um de nós tem, né, vamos dizer assim, a obrigação de conhecer e se preparar para tal. O que indicam também essas propostas, né? Para a organização da praxis pedagógica, propõe que se estabeleça uma relação entre os conhecimentos que fazem parte do cotidiano, que foi aquilo que eu falei anteriormente, e do senso comum dos alunos. E aí, a partir desse confronto, destes conhecimentos, do senso comum, com os conhecimentos científicos que nós aprendemos durante toda a graduação, e esse é o nosso papel, tornar esse conhecimento científico algo palpável para o aluno aprender, confrontar, né, fazer com que o aluno confronte esse conhecimento e amplie o seu acervo de conhecimento que ele já possui, ok? E aí, então, a gente tem, né, no campo da educação física, a educação física tradicional, pautada aí principalmente nas abordagens da saúde renovada, desenvolvimentista, psicomotricidade construtivista, que nós já vimos, as duas, saúde renovada e abordagem desenvolvimentistas, com aulas síncronas, e aí vocês estudaram, né, a abordagem construtivista e a psicomotricidade. E a gente tem as abordagens críticas, que foram essas que eu apresentei anteriormente, lá nos slides anteriores. Abordagem crítico-superadora, emancipatória, aulas abertas, abordagem da pedagogia da cultura corporal e parâmetros curriculares. Todas essas visam a formação crítica e transformadora dos alunos. A abordagem crítico-superadora, ela sinaliza questões de poder, interesse e contestação, ou seja, faz com que o aluno conheça, por meio da educação física, como componente curricular, quais são as principais lutas que ele deve se inserir socialmente, né? E essas lutas se dão principalmente em conhecer as relações de poder que estão instituídas na nossa sociedade, entre o patrão e o operário. Essas são as principais que são as lutas de classe, né? Valoriza a questão da contextualização dos fatos e do resgate histórico, como eu já sinalizei em exemplos anteriores. Então, aí vocês têm, né, esse gráficozinho, né, que mostra aí um pouco as principais questões que estão associadas com a abordagem crítico-superadora. O elemento principal é a cultura corporal, privilegia os valores sociais, o aspecto social, visa a emancipação dos alunos por meio das mudanças, da compreensão das mudanças sociais, da interação com a realidade e do confronto, né, com essa realidade, da liberdade de expressão e da identidade histórica, por isso que ela resgata esse conhecimento, essa contextualização do ensino, de tudo aquilo que faz parte também da realidade, do local onde essa escola está inserida, se os alunos conhecem, né, a realidade dessa localidade, de que práticas estão disponibilizadas ali. E aí a gente tem, na abordagem crítico-superadora, algumas imagens que demonstram essa subjetividade do ensino, essa interação, participação. E aí a gente tem o livro principal dessa abordagem, que é o Coletivo de Autores, tá? Esse é o principal livro que está disponibilizado no PDF dessa aula. A gente tem também a abordagem das aulas abertas, a experimentação,
que o principal livro que trata dessa abordagem é As Concepções Abertas da Educação Física, tá aqui, né, proposto, e a Educação Física Aberta à Experimentação. São dois livros, né, que tratam daí, na verdade são três, né? Tem um outro também que acho que é didático, acho que no próximo slide eu mostro. E aí quais são os principais aspectos dessa abordagem, né? A resolução de problema, a capacidade de ação dos alunos e de comunicação e de coparticipação, o estímulo à criatividade e a interação. Nessa aula, eu vou apresentar depois, né, aulas de cada uma dessas abordagens. O principal aspecto aí, o professor ele chega com um problema, como é possível vivenciar a ginástica utilizando tais e tais equipamentos, uma caixa, um cabo de vassoura e uma escada. E aí ele coloca isso lá na quadra e aí pergunta que tipos de interações os alunos podem fazer com aqueles materiais. E aí em seguida ele vai propondo questionamentos, vai perguntando como é que vocês podem fazer isso em dupla, como é que vocês podem fazer isso em trios, assim, é possível colocar mais um implemento, como é que a gente pode experimentar o equilíbrio. E aí para ele introduzir, por exemplo, a ginástica, ele primeiro tenta identificar que ações motoras já fazem parte do repertório dos alunos a partir do estímulo de materiais. E aí, em seguida, ele vai complementando, né, e vai fazendo essa separação entre o ensino por meio do conhecimento do senso comum para o conhecimento do senso científico, tá? Conhecimento científico. E aí são as imagens, né, da abordagem das aulas abertas à experimentação. E o principal autor, Ralph Lagine, né, e o Diekert, eles denominam o ensino aberto justamente porque o ensino aberto centra-se nos estudantes, dando a esses estudantes uma participação em todo o processo educativo, onde são priorizadas as intenções dos alunos com relação à vivência com esses materiais. Já a abordagem crítico-emancipatória, o principal aspecto é a valorização, a compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas relações. No entanto, essa abordagem ela não tem a pretensão de transformar estes elementos por meio da escola. O principal aspecto é a transformação didático-pedagógica do esporte, por exemplo, da ginástica, das lutas, né? Então, ele busca fazer uma crítica à forma tradicional com que essas práticas corporais são vivenciadas, sem, no entanto, privilegiar a transformação da sociedade ou as lutas de classe, né? O livro, também eu não coloquei aqui nesse slide, mas o principal livro é A Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, e o principal idealizador dessa abordagem é o professor Eleanor Kunz. Tá? A outra abordagem, a pedagogia da cultura corporal, ela tem uma perspectiva também transformadora, atrelada aos estudos culturais e ao multiculturalismo, a proposta de ensino pós-crítico, né, principalmente privilegiando a transformação do currículo na escola, para não ser um currículo pautado em conteúdos estanques, né, mas em sim conteúdos que façam também parte da realidade, do cotidiano dos alunos, por meio do mapeamento da realidade. Privilegia também a subjetividade do ensino. E os principais livros que tratam, né, são vários do Marcos Garcia Neira, mas o principal deles é a Pedagogia da Cultura Corporal, né, e o mais recente que saiu foi a Educação Física Cultural. Aqui são algumas imagens, aí tem um outro livro, Educação Física, Currículo e Cultura, onde ele vai expor experiências exatamente de implementação, né? É um livro muito interessante para quem quer conhecer. São vários relatos de experiências de professores que vivenciaram a implementação da pedagogia da cultura corporal nas suas aulas. E aí a gente está vendo a capoeira, o hip hop, o samba, porque essa
essa abordagem, ela privilegia principalmente práticas que, de certo modo, são discriminadas dentro da escola, ou seja, que também socialmente as pessoas têm um certo afastamento devido a achar que a capoeira é coisa de negro, hip hop é coisa de bandido, né? Então, esses estereótipos, eles tentam ser desmistificados. E aí a gente tem a caracterização da pedagogia da cultura corporal com um movimento com sentido sócio-histórico e cultural. O objetivo principal é conhecer os sistemas de significado de cada cultura por meio das manifestações corporais. O professor, ele é um mediador no processo de ensino e aprendizagem. Tem o momento da contextualização, tem o momento da vivência, tem o momento de o aluno refletir sobre aquilo que ele está vivendo, tem um momento no qual o aluno apresenta o que ele compreendeu ao longo de todo o processo de ensino. Tá? Essas são as principais aí características. Por hoje a gente fica aqui, né, com as abordagens críticas. Nos próximos vídeos da próxima semana, que é a semana do carnaval, e segundo o nosso calendário não vai ter aula, eu vou apresentar a abordagem crítico-superadora e a abordagem crítico-emancipatória, tá bom? Então vai ficar aí para vocês a atividade da semana, que já está proposta tanto no fórum, para que vocês façam uma comparação, né? Tentem trazer elementos do que vocês compreendem de uma perspectiva mais tradicional para as abordagens mais críticas, tá bom? E fica aí também as leituras para que vocês possam fazer durante esse período. Então, tchau, tchau, a gente finaliza aqui a nossa aula e, na verdade, esse vídeo, né, para que vocês possam estudar a partir dele e ampliar com as leituras do texto, ok? Tchau, se cuidem, boa semana.